Olá, gente. Vamos iniciando aqui hoje o nosso encontro com mais um capítulo do livro de macroeconomia do Olivier Blanchard, o, que é o nosso livro, né? Assim como muitos cursos, né, no Brasil e no mundo, é o nosso curso, né, base aqui da disciplina. O capítulo de hoje, né, tem esse título aí do curto ao médio prazo, o modelo ISM PC. Então, ISLM já é uma terminologia familiarizada. PC também, mas não com o nome de PC, né? Porque aí é em inglês curva de Phillips. Tá? Só para vocês já tirarem a dúvida logo preliminarmente, tá? Que esse PC aí quer dizer curva de Phillips, né, em inglês. Então, nós vamos fazer uma apresentação. Eu não sei se, claro, que ainda estão lembrados que há poucos dias eu fiz uma apresentação aqui sobre o modelo de oferta agregada e demanda agregada. Esse modelo de oferta agregada e demanda agregada, ele permaneceu no livro do Blanchard até as 6 primeiras edições. Quando aconteceu a crise de 2008, né, aí ele substituiu, tá vendo? Em vez de ficar modelo de oferta agregada, demanda agregada, depois de discutir o capítulo sobre mercado de trabalho, o capítulo sobre a curva de Phillips, desemprego e inflação, em vez dele apresentar o capítulo sobre demanda agregada e oferta agregada, ele substituiu por esse capítulo, né, ou seja, por esse modelo denominado ISLM, curva de Phillips, né, ISLM-PC. E aí a gente vai ver, tá vendo? Eu vou, logo quando eu começar a introdução, eu vou só, é, quando chegar no ponto, dizer a diferença básica que existe, né, de um para o outro, mas vocês sempre procurem lembrar, tá vendo que ele mudou porque é, o que aconteceu na crise de 2008, 2009 não possibilitou que fosse tratado de forma que ele achava que fosse adequado, né, pelo modelo pelo modelo de oferta agregada e demanda agregada. Aí ele substituiu por esse modelo aqui, né, de ISLM, curva de Phillips. Eu vou fazer uma observaçãozinha antes de entrar, tá vendo? Que, dado o contexto, né, que está acontecendo agora, o que está acontecendo no mundo, etc., que é o seguinte, né, essa discussão que nós estamos fazendo dos últimos 3 encontros, nós estamos tratando, né, de desemprego, inflação e o produto, tá? E isso é muito interessante porque aqui nós estamos tratando de teoria, né, e com modelos relativamente abstratos ou, em algumas situações, muito abstrato. E quando a gente tem essas situações, né, que está de posse de um manual, se deparando, se aproximando, começar a dialogar com as teorias que têm um nível de abstração, tá, a gente sempre precisa ter um cuidado, né, quando vai interpretar isso, tá, dentro dos acontecimentos, tá, para não pensar que seja possível, né, você pensar que, tá vendo, é só você pegar o conceito do jeito que ele existe e dizer que a realidade é daquela forma, né? Não é possível porque os modelos têm um nível de abstração muito grande, né? E eu não quero entrar nessa discussão aqui porque leva um pouco tempo, a respeito da habilidade, né, das pessoas de usar conceitos e teorias, né, para discutir, para analisar, que é o nosso trabalho, né, o trabalho de vocês, o trabalho de todo mundo, né, que é analisar a realidade a partir do momento que vocês estão estudando uma área do conhecimento.
ter essa habilidade, né, de saber dialogar com as teorias, com os conceitos e a realidade é fundamental, né? E é bom sempre que, se puder, tentem ler alguma coisa que faça essa discussão, tô dando a respeito, tô dando de como fazer esse encontro, como fazer esse diálogo, essa interação, essa interface entre os conceitos bastante abstratos e a realidade. Hoje, o que é que nós temos, né? Nós temos uma situação muito maluca, né? Que eu coloquei aqui, essa primeira observação. Nós estamos tratando de produto, desemprego e inflação, insanidade e psicopatia, né? O que significa isso, né? Eu vou colocar aqui, né, e vou mostrar mais ou menos aqui, tá? É, Primeiro que o que nós temos, né, de mais relevante hoje, tá vendo que está acontecendo, não sei se vocês estão acompanhando, né, que está deixando a gente maluco, né, tudo que sai, a gente vai pescando ali, acolá, não quer deixar nada, tá vendo, daquilo que é mais relevante de fora, que é o plano, né, do governo dos Estados Unidos de Joe Biden, né? Aí tem uma quantidade imensa, tá vendo, de matérias, de análise, etc. Tá? Eu coloquei aqui como ilustração, se vocês quiserem ler depois, tá vendo? Esse artigo dessa professora Mônica de Boile. Ela se formou na Fundação Getúlio Vargas, depois trabalhou na PUC do Rio de Janeiro e passou muito tempo, não, e hoje ela é, é vinculada ao Peter Institute, lá da Universidade de John Hopkins, ali perto de Washington, nos Estados Unidos. Tá? E ela era colunista do Estadão, saiu agora, parece que é colunista do jornal É o País, e publicou esse artigozinho aí no dia 30 de 4. Né? A reconstrução dos Estados Unidos com Joe Biden. É um nó na cabeça dos liberais à brasileira. Depois, né, estou colocando, tá vendo essa situação aqui, a propósito do artigo dela, né, um liberal aí, né? Plano Biden no Brasil, interrogação, né, por Marco Mendes. Aí disse, o que é bom para os Estados Unidos pode não ser bom para o Brasil. E é interessante isso porque, está dando a colocar pessoas com perfis próximos, né? Bastante próximos, mas com perspectiva um pouco distinta, né? Então, esse Marco Mendes aí está logo dizendo de cara que aquilo que se está fazendo nos Estados Unidos não pode fazer aqui no Brasil. E por que foi que eu coloquei a questão de insanidade e psicopatia aqui, né? Porque a gente sabe que existe uma quantidade grande de colunistas e de pessoas que são bem remuneradas, ganham 150 mil, 200 mil por mês, para toda semana estar escrevendo, tá dando para milhares, milhares de pessoas, tá dando para reproduzir essas atividades. Só que a gente que, a maioria de nós, né, que não é remunerado para fazer isso, né, é, com 200 mil ou 300 mil por mês, tá dando? Geralmente nós fazemos isso, tá dando? Por outros motivos, né? Que uma filósofa, que eu não tenho muita simpatia por ela, até já falei isso aqui com vocês, é que ela denomina esse tipo de pessoa que e que faz isso, né, que são as chamadas pessoas desgarradas do mundo, né, e que tem, né, traços fortes de psicopatia, tá vendo? Não ganha 150 mil nem 200 mil para dizer que o plano Biden não pode ser aplicado no Brasil, mas pessoas altamente deslumbradas e tudo, porque eu não quero mencionar mais características além de ter os traços de psicopata, essas pessoas, né? Que são as chamadas desgarradas, a ralé do mundo. Não em sentido de ser pobre, necessariamente, mas a ralé no sentido de intelectualmente, né, ser pessoas cultas, mas querem se sentir participando de algo. Né? Então, essas pessoas têm traços muito complicados, né, de psicológico, né, dentro da psicanálise. Ah, é claro que teve o artigo do Marcos Mendes, né? Teve outros até que causou muita brincadeira, né? Que tentou trabalhar com o conceito de taxa natural
de juros, né? Não vou nem mencionar o nome dele, mas a gente vai entrar num assunto que trata de uma questão na qual nós estamos vivendo intensamente agora. E aproveitando também, né, que essa semana o professor Luiz Carlos Braça Pereira, né, ex-ministro, né, do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, né, ele foi presidente de duas pastas, né, parece de Ciência e Tecnologia e, e, da, e da Administração Pública, ele colocou esse tweet muito bem sintético, né? Não há ciência mais ideológica do que a economia, o que não é surpreendente porque ela lida com a repartição da renda e os interesses envolvidos são grandes. Isso explica por que os liberais são tão conservadores. Eles representam os interesses, né, dos capitalistas. E aí, né, só para sintetizar essa questão, que nós vamos entrar agora nessa discussão, né, que é fácil, né, para esses colonistas, né, que são bem remunerados, ganham só 150 mil, 200 mil por mês, tá? Mas também essas outras pessoas, né, chamadas desgarradas, etc., né, que tentam fazer isso, né, nos porões, tá dando? Tem traços muito complicados, tá dando, de convivência intelectual, culta e de bom relacionamento com as pessoas, né? Então, é só você começar interagir com esse tipo de pessoa que você já vê como é que elas procuram defender seus argumentos, tá? E nós vivemos num meio onde 90% das pessoas, no mínimo, são assim. Então vamos em seguida aqui entrar aqui para o modelo ISLM-PC. Como é que ele começa? Começa recuperando algumas coisas que nós já vimos para trás, né? Porque vocês lembram que quando a gente viu aquele modelo lá de oferta agregada e demanda agregada, ele combinava o quê? O modelo do mercado de trabalho de um lado e o modelo SLM de outro. Tá vendo? O modelo ISLM, né, curva de Phillips, ele também engloba, tá, essas duas questões, né, mercado de trabalho e o modelo ISLM. É claro que o mercado de trabalho fica mais implícito, não fica tão explícito, só quando ele vai tratar de desemprego, tá? Mas ele relaxa um pouco essa questão. Então, como é que ele inicia? Apresentando, né, o modelo ISLM, curva de Phillips. É, o, o lado normal, né, do ISLM, né, onde o produto a oferta, né, é igual à demanda, né, a oferta, o produto é igual ao consumo, mais investimento, mais gasto de governos, né? O investimento depende da renda disponível, né, que é a renda menos tributos, e o investimento depende, tá, da renda e da taxa real de juros mais o prêmio de risco. Essa daí é a grande novidade, tá? Que vem lá do capítulo 6. Eu não sei se vocês estudaram lá o capítulo 6, mas eu posso até dar uma revisada lá para frente. Tá? Então, ele acrescenta, né, essa variável aí, tá vendo? Que em vez do investimento depender somente da taxa de juros, você vai dizer que e da renda, né? Ele depende da taxa de juro real mais o prêmio de risco. E os gastos, né, do governo são exógenos, aí não tem muita importância nesse momento agora, só lá para frente. No curto prazo, o produto é determinado pela demanda, né, que é a soma do consumo, investimentos e gastos governamentais. O consumo depende da renda disponível, que é igual à renda líquida de impostos. O investimento depende do produto e da taxa de empréstimos real. A taxa de juros real relevante às decisões de investimento é igual à taxa de empréstimos, a soma da taxa básica real, definida pelo Banco Central, né, mais um prêmio de risco, que, de forma detalhada, como eu disse, isso é explicado no capítulo 6, né? Bem lá atrás. E os gastos do governo são exógenos.
como eu sempre falo aqui, né, ah, os slides das apresentações são sempre muito poluídos, porque eu não uso, não uso, não sei usar, não tenho habilidade de usar o quadro virtual. Por isso, vocês me desculpem, que eu não, além de eu não gostar, tá vendo, mas eu não acho muito legal slide muito poluído. O modelo ISLM, né, curva de Phillips, uma taxa básica mais baixa acarreta maior produto. Ele está só fazendo agora aqui o seguinte, né? A gente pegou lá atrás ah, o, a curva lá, né, do IS, né? Aí o que que mostra, né, aquela curva lá IS, né? Uma taxa de juros mais baixa acarreta um maior produto, né? E, e aqui só como referência, né, no sentido de ilustrar aqui a equação lá, né, do equilíbrio no mercado de bens e serviços, né, onde tem a igualdade entre o lado da oferta e o lado da demanda, o lado do produto e o lado da demanda. E a principal relação que tem aí entre a taxa de juros e o produto é que quanto mais a taxa for baixa, né, o produto é maior. Qual é a grande novidade que tem agora aí? Que é a da diferenças, né, vinda do modelo oferta agregada e demanda agregada. É que a curva LM, né, que, como já foi visto antes, né, ela é igual ao, a oferta, né, de moeda real, M sobre P, e é igual à demanda de moeda, né, a renda e a taxa de juros. Qual a grande novidade é que o LM é horizontal, né? Você traça, né, uma LM para uma dada taxa de juros. Para uma dada taxa de juros. A curva é inclinada para baixo, né, a curva IS. Quanto menor a taxa básica, dada pela curva LM, maior o nível de equilíbrio do produto. Mecanismo por trás dessa relação, né? Quando você tem, só lembrando, né, que Y é igual a investimentos mais consumo mais gasto do governo, né? E aí, esse mecanismo aí em relação à curva inclinada, né, do mercado de bens. Quando você tem um aumento do investimento, tá, implica um aumento da demanda, que implica o aumento do produto que, por conseguinte, né, aumenta o consumo e investimentos e, novamente, né, aumenta a demanda. Então, isso é bom, né? O próprio Blanchard, né, que, como eu já falei para vocês, né, além dele ser famoso por causa desse livro, ele, nos últimos anos aqui passados, né, logo ali pelo 2010, 2011, ele passou vários anos como diretor do FMI. Tá? Então, antes ele era famoso, né, basicamente pelo trabalho acadêmico. Hoje ele é muito famoso também por ser uma personalidade muito atuante, né, também no meio político. E ele fala muito, né, que é sempre bom essa questão desses mecanismos, tá? De mudança no investimento, mudança na demanda, mudança no produto, no consumo, no investimento, etc., que, que as pessoas vão podendo se acostumando a falar isso, podendo com facilidade, porque facilita o entendimento. Modelo ISLM-PC, todo mundo, já falei várias vezes o que significa PC. Eu não vou mais falar o que é PC, mas se alguém ainda não lembra, eu posso falar. É só perguntar que eu falo a qualquer momento. Tá? Um produto mais alto acarreta maior variação da inflação. Aqui nós já estamos indo, né, para a curva de Phillips, tá bom? O que acontece? Então, aqui ele está traçando a curva de Phillips. Todo mundo lembra lá atrás, está vendo que originalmente, quando a curva de Phillips foi descoberta, né, pelo Phillips em 58 e pelo Paul Samuelson e o Robert Solow em 1960, ela está mostrando essa relação ela mostra a relação entre desemprego e inflação.
ela aconteceu várias mudanças ao longo do tempo que empiricamente passaram, né, a associar que a partir da década de 1970 essa correlação ela não era mais tão tranquilo, né, de maior inflação, menor desemprego, tá? Menor desemprego, maior inflação, tá? Aí tá dando passou, tá dando quando foi ter, tá dando de forma persistente situações, né, de inflação, foi substituído, tá dando a questão da taxa de inflação pela variação da inflação, né? E a curva de Phillips, né, mais modificada, ela vai captar, né, essa relação entre entre o emprego, né, a taxa de desemprego e a variação da inflação, e não a taxa de inflação. Então, um produto mais alto acarreta maior variação da inflação. Isso aí foi visto, né, lá de trás, quando a gente estava analisando a questão da determinação dos preços na economia. E que é sintetizado aí, né, nessa equação da curva de Phillips, que como a gente vai ver mais lá para frente. Né? Quando a taxa de desemprego é inferior à taxa natural, a inflação resulta maior do que a taxa de inflação esperada. Se a taxa de desemprego é superior à taxa natural de desemprego, a inflação resulta menor do que a inflação esperada. Então, essa o que mostra, né, essa curva de Phillips, né, que está no gráfico e que está aí colocado embaixo, né, que curva, que eu vou só a equação que está aí, né? A inflação num tempo t menos a inflação esperada num tempo t é igual o parâmetro, né, que diz se a taxa de desemprego pesa muito ou pouco, né, tá na determinação antes dos preços, mas agora aqui da inflação, né, menos, né, a letra grega aí, que ela vai dizer se a taxa de inflação pesa muito ou pouco, multiplicado pela taxa de desemprego no tempo t menos a taxa de desemprego natural. E aí, repetindo aqui, né, quando a taxa de desemprego é menor do que a taxa de desemprego natural, você vai ter uma inflação maior do que a taxa esperada. Né? Por quê? Vai ter uma taxa de desemprego maior do que a taxa natural, a taxa de inflação é maior do que a taxa esperada, né? Porque você tendo uma taxa de desemprego inferior à taxa natural, significa que você tem um nível de emprego elevado. Nível de emprego elevado significa que tem a perspectiva de melhor remuneração dos trabalhadores, melhor remuneração dos trabalhadores, vai aumentar os preços, etc. E aqui a gente não está tratando de preço, não, mas consequentemente vai aumentar a inflação. Tá? Então, quando a taxa de desemprego é menor, a taxa natural de desemprego significa que a inflação a inflação do momento, a inflação efetiva, resulta maior do que a inflação esperada. Aí, se for o contrário, né, se a taxa de desemprego é superior à taxa de desemprego natural, né, aí dentro essa relação dentro do parênteses, né, taxa de desemprego efetiva menos a taxa de desemprego natural. A inflação, né, resulta menor que a taxa de inflação esperada. Aí repetir, né, a equação da curva de Phillips, né, por definição, a taxa de desemprego é igual ao nível de desemprego dividido pela força de trabalho. E aí que a gente vai descrever agora, né? Então, o que é que dentro da equação da curva de Phillips, como vai ter algum desdobramento, né, no sentido de adaptar a curva de Phillips, né, para o interesse aqui nosso, né, do modelo ISLM, né, a curva de Phillips, a gente vai fazer algumas modificações, né, e estão só descrevendo aí, tá dando, o que significa, né, cada uma dessas variáveis. Em cima, tá dando, a gente já sabe que do lado esquerdo, inflação, né, num tempo t menos a inflação esperada num tempo t, é igual
né, um parâmetro que mostra se a taxa de desemprego é importante, ou mais importante ou menos importante, né, para afetar a inflação, multiplicado, né, pela taxa de desemprego no tempo T menos a taxa de desemprego natural. A definição de desemprego, como está colocado aí, tá vendo? É o seguinte: a taxa de desemprego é igual a U, né, dividido por L, né, que é o quê? Né? Taxa de desemprego é igual a quantidade de pessoas desempregadas dividido pela força de trabalho, que é a mesma coisa, mas na frente. L menos N dividido por L. Ou seja, força de trabalho menos o emprego, tá? Menos o emprego, dividido pela força de que o L menos N, né, é igual ao U. Né? Força de trabalho menos quantidade de emprego é igual à quantidade de pessoas desempregadas. Então, U sobre L é igual, é a mesma coisa de L menos N dividido por L, que é igual, né, a 1 menos N menos L. Mas vamos ver aqui só para reorganizando, né, para a expressão N como função do temos. Você pega o N, você pega lá, né, 1 sobre N, né, menos N sobre L, né, aí você coloca tudo em termos de N, né, então o emprego é igual à força de trabalho multiplicado por 1 menos a taxa de desemprego. E aí a gente discutiu isso muito, né, quando estava falando lá do modelo oferta agregada e demanda agregada, né, porque esse 1 menos a taxa de desemprego sempre vai ser menor do que 1, esse valor aí, tá? Porque você nunca vai ter 100% das pessoas desempregadas. E a gente já viu, quando discutiu mais lá atrás, o mercado de trabalho, a gente viu essa situação e principalmente conceitualmente, né? Não é possível todas as pessoas estarem empregadas ao mesmo tempo. Né? Por isso que o nível de emprego é igual à força de trabalho multiplicada por 1 menos a taxa de desemprego. O emprego é igual, né, à força de trabalho multiplicado por 1 menos a taxa de desemprego, mantendo a suposição de que o produto é simplesmente igual ao N, né? Porque você considerando que o modelo só tem um fator de produção e vai ser produzido aquela quantidade, né, de pessoas que estão empregadas. Então, por suposição, o produto é igual à quantidade, né, de emprego, a quantidade de emprego. Aí você tem que o Y é igual ao N, né? Então o emprego, né, é igual a L multiplicado por 1 menos a taxa de desemprego, que é a mesma coisa, o produto é igual a força de trabalho multiplicado por 1 menos a taxa de desemprego. Quando a taxa de desemprego é igual à taxa de desemprego natural, né? Então esse U com esse subscrito com N, né, no subscrito, ele está se referindo que sempre dando o adjetivo de natural. Né? Quando o U, né, que é a taxa de desemprego, é igual à taxa de desemprego natural, o emprego é dado, né, por o emprego natural, né, que é igual aí, como você está só colocando o subscrito, né, em vez de ser o N sem o subscrito, né, então, se é o emprego natural, aí você vai ter que o L é igual o L multiplicado pela taxa de desemprego natural. Você não tem um aí pelo fato de, tá dando, é, eu esqueci de colocar o menos um aí, né? E o 1 menos o emprego natural. E o Y é igual ao Y, que é igual a L
né, multiplicado menos um emprego natural. Você só considera aqui, que eu vou passar o cursor aqui, eu esqueci de colocar. Cadê? Aqui eu esqueci de colocar o 1 menos a taxa de desemprego natural. Aí só tá só as definições, né? Que nível natural de emprego, nível natural do produto, que também é chamado produto potencial. Como eu já falei, até aqui a novidade, né, do que tem aqui, foram, foram a taxa, a curva LM horizontal e na definição do investimento, da definição não, naquilo que depende do investimento, foi colocado a taxa de juros real, né, mais o prêmio de risco. Aí eu já antecipei um conceito que ele, né, para quem discute essas questões de conjuntura, a respeito de se o Banco Central aumentou ou não a taxa de juros básica, etc., tá vendo? Que é o produto potencial. É uma coisa que é intrinsecamente inseparável, né? Você analisar, não estou falando para o público, né, mais direto, que não faz muito sentido, né? Mas entre economistas é impossível você discutir isso sem é, incorporar, né, o conceito, de produto potencial, que no caso, né, é o correspondente, né, do nível natural do produto. Decorre que podemos expressar, né, o desvio do emprego de seu nível natural como, aí é outro conceito, né, que foi visto menos, né, no capítulo anterior, mas aqui ele é mais repetido várias vezes. E aí a gente vai ver aqui, tá, o desvio, tá, do emprego, né, de seu nível natural, associando com o produto, né? Aí vocês vão verificar qual é, né, o conceito novo. Novo não, desculpe, porque a gente já viu em outros momentos, né? O conceito que vai ser derivado daí, né? Dessa relação do desvio do emprego e do seu nível natural. O produto menos o produto natural, aí a gente já viu lá atrás, né, que é igual ao a força de trabalho multiplicado por um menos a taxa de desemprego, que é menos um menos a taxa, é, a taxa de produto natural. Então você tem a segundo, né? O L multiplicado por um menos a taxa de desemprego corresponde ao produto. Menos, agora, a definição, né? De produto natural, que é um menos a taxa natural de desemprego, que é igual, né, a menos L multiplicado pela taxa de desemprego menos a taxa natural de desemprego. E aí, tá vendo, a última expressão, tá, ela está expressando o entendimento, né, de, para que se possa fazer, tá vendo, a discussão sobre o desvio, né, do desemprego do nível, né, natural da taxa de desemprego. E aí a gente vai ver, né, quando o desemprego está superior à taxa natural, o que é que acontece? Quando o desemprego está superior, está inferior à taxa natural, o que é que acontece? A diferença entre o produto e o produto potencial é chamado de hiato do produto. Relação entre o hiato do produto em relação ao produto potencial e ao desvio do desemprego. Então, como aqui está a última igualdade, né, está mostrando a relação, né, como se faz o entendimento, né, da taxa de desemprego a taxa de desemprego e a taxa de desemprego natural, que ela vai corresponder, né, por conseguinte, né, o, o produto, né, natural, se estiver tratando do produto natural ou produto, é, essa diferença, né, quando você não tem uma taxa de desemprego, tá, igual à taxa de desemprego natural, tá, você vai ter uma situação, dentro da economia,
na qual o produto não é igual ao produto potencial, né? Então, observe essas relações: taxa de desemprego natural, produto, produto potencial, né, ou produto natural, o nível, né, natural do produto. Eles são muito interligados, né? E aí, essa última, né, lado, né, da equação do lado direito, está mostrando o desvio da taxa de desemprego é, da taxa natural de desemprego e sua implicação, tá, na, entre a diferença, né, entre o produto e o produto potencial, né? A diferença entre o produto e o produto potencial é chamado de hiato do produto, tá? Que é a relação entre, né, o hiato do produto em relação ao produto potencial e o desvio do desemprego. Só para ter uma ideia, né, assim, que se a taxa de desemprego ela é menor do que a natural, significa que você tem um produto maior do que o produto potencial. Quando você tem uma taxa de desemprego maior do que a taxa de desemprego natural, significa que você tem um nível de produto, né, menor do que o produto potencial. Essa diferença vai mostrar, tá dando, que você tem um hiato do produto, se ele é positivo ou se ele é negativo. Se a taxa de desemprego for igual é, a taxa de desemprego natural, esqueci de colocar o N aqui como subscritor, né? Então tá igual. Se a taxa de desemprego for igual à taxa de desemprego natural, o produto será igual ao produto natural, que é a mesma coisa do produto potencial. E o hiato do produto será igual a zero, né? E aí não precisa fazer grandes exercícios, tá vendo? Sobre se vai ter impacto na inflação ou não, tá? Porque quando o produto é igual ao potencial, a taxa de desemprego é igual à taxa natural, significa que você tem uma taxa de inflação, você tem uma taxa de desemprego que não pressiona a inflação. Agora, se o desemprego estiver acima da taxa de desemprego natural, o produto estará abaixo da taxa de desemprego, da taxa de emprego do produto natural. E o hiato do produto será negativo. Agora, se a taxa de desemprego estiver abaixo da taxa de desemprego natural, significa que o produto estará acima, eu coloquei cima, né? Acima do produto natural. E o hiato do produto será positivo. Então, quando é que o hiato do produto é positivo, né? O hiato do produto é positivo, né? O hiato do produto é positivo quando o produto estiver abaixo, né, do produto natural, né? E quando é que o hiato é positivo, né? Quando a taxa de desemprego estiver abaixo da taxa de desemprego natural. Significa que tem muito emprego, as pessoas estão muito empregadas. Significa que tem mais emprego, né, estão mais empregados do que aquela chamado emprego natural, né? E o produto estará acima, né, do produto natural, significando que o hiato do produto é negativo. Se, né, agora, se o, a taxa de desemprego estiver acima, né, você estiver mais desempregado do que a taxa natural, o produto está abaixo, é, abaixo do produto natural e o hiato do produto é negativo. Você vai verificar lá para frente, né, que é, esses dois conceitos aí, né, de produto potencial ou natural e ato do produto, eles vão ser úteis, né, junto com a taxa de desemprego, para explicar a inflação, já que o nome do modelo é ISLN, curva de Phillips, né, e a curva de Phillips tem esses dois componentes aí, né, taxa de desemprego e taxa de inflação. Só que agora nós não estamos mais trabalhando com taxa de inflação, dadas as modificações que foram feitas ao longo do tempo, nós estamos trabalhando, em vez de taxa de inflação, nós estamos trabalhando com variação na taxa de inflação.
repetindo aí, né, a equação da curva de Phillips, tá? Aí você vai substituindo, né? A taxa de desemprego menos a taxa de desemprego natural, que é a, como se acha, né? O hiato do produto, né? Na equação anterior, temos agora que a curva de Phillips menos a, a curva de Phillips é inflação menos inflação esperadas é igual, né? Entre parênteses, a razão entre o parâmetro que vai mostrar que se a taxa de desemprego é importante ou não, como nós estamos substituindo aqui a taxa de desemprego, né? É, pelo taxa de desemprego e a taxa de desemprego natural pelo produto, né? Então, a, a inflação menos inflação esperadas é igual à razão entre o, a, o parâmetro, né, que diz se a taxa de desemprego é muito importante ou não para determinar aqui a inflação, sobre a força de trabalho, multiplicado pelo produto menos o produto natural. Assume-se que a inflação, né, do ano em curso ela seja a mesma, né, do ano passado, né, a inflação anterior, né? Essa notação aí, né, entre parênteses, menos um, está dizendo que é passado, né? Implicando uma curva de Phillips, é, considerando, né, que essa inflação, a inflação agora é igual à passada, você não está considerando, né, que está tendo acréscimos, né, na inflação. Ah, ela é apenas a repetição da inflação passada, então a inflação menos a inflação passada, que aí no caso elas são iguais, né? É igual, tá? A razão, né, entre o parâmetro que vai mostrar o quanto a taxa de desemprego é relevante ou não, né, para impactar na inflação, sobre a força de trabalho multiplicado pelo produto menos o produto natural. Quando o produto está acima do potencial, e, portanto, o hiato do produto é positivo, a inflação sobe. E aí aquela mesma lógica que nós vimos anteriormente referente à taxa de desemprego, né? Então, quando o produto está acima do potencial, é, portanto, o hiato do produto sendo positivo, né, a inflação sobe. Sobe. Aí é interessante, não só pela a equação aqui que mostra isso, né? Mas também pela aquela relação, né? Se você tem, que nem eu já falei anteriormente, produto acima do produto potencial, significa que as pessoas estão bem empregadas, significa que vai pressionar o salário, significa que os fixadores de salário vão aumentar os preços, etc. Então, você vai ter um efeito na inflação. Como aqui nós estamos tratando de inflação e não de preço, tá? Então vai ter um efeito na inflação. Eu coloquei aqui, né? E quando o produto, né, está acima do potencial, tá? A inflação sobe, que eu já tinha colocado lá atrás. Quando o produto está abaixo do potencial e, portanto, o hiato do produto é negativo, a inflação cai. Quando o produto é igual ao potencial ou de modo equivalente, quando o hiato do produto é igual a zero, a variação da inflação é igual a zero, né? E aí você tem várias maneiras de dizer isso, né? Porque se a gente tivesse lá na taxa de desemprego, né, a gente poderia dizer o seguinte, né? É aquela taxa de desemprego igual à taxa de desemprego natural que não pressiona a inflação. Da mesma forma, a gente pode até falar isso aqui, né, para o produto, né? Como o produto é igual ao produto potencial, é um nível de produto que não pressiona a inflação, né? Nem para cima e nem para baixo, já dado que o hiato do produto é zero. Assim, a curva de Phillips cruza o eixo horizontal no ponto em que o produto é igual ao produto potencial. Aqui está só ilustrado, tá vendo? Só não sei se vai aparecer as curvas, porque. Ó,
é aquele primeiro gráfico que eu coloquei no início, tá? Eu não vou voltar aqui porque vai demorar. Feito isso aqui, tá vendo? Eu vou fazer um parênteses aqui rapidamente, tá? Porque achei muito necessário que, da mesma forma que eu falei, tá vendo? Ninguém discute, né? Essa questão das metas de inflação, né? O Banco Mundial aumenta, o Banco Central aumenta, diminui taxa de juros, e a gente não é possível falar isso sem estar pensando em produto potencial, taxa de desemprego natural, etc. Tá vendo? Também a lei de Ocum, tá vendo? Ela faz parte, né, da lógica dessa é, dessa análise, tá? Da lógica dessa análise. E que a gente viu um momento aí atrás, tá vendo? Onde há uma relação entre taxa de crescimento entre produto e desemprego. Então vamos ver o que é que a lei de Ocum diz, né? A lei de Ocum implica que, com um crescimento suficientemente forte, né, pode-se reduzir o desemprego a níveis muito baixos. Ah, Então, Lady Ocon, tá vendo? É um economista, eu acho que é um economista norte-americano, né, que fez, tá vendo, uma verificação empírica e detectou, tá vendo, que essa relação entre o crescimento econômico e o desemprego, né? Uma taxa de crescimento suficientemente, permanentemente forte tem uma relação, tá vendo, tem uma relação aqui com o desemprego. E aí e eu estou fazendo esse parênteses aqui, tá? Só para que vocês, quando forem ler alguma questão de prova, etc., tá vendo? Vocês estarem já sabendo é, que é pouco falado, é pouco ouvido, tá vendo? Mas quando você vai para as análises de dentro mesmo dessa questão de inflação e desemprego, e sempre você tem por trás também essa chamada lei de Ocum, tá? Aí ele vai dizer o seguinte, que tem essa relação, tá vendo? Aí o Blanchard, né, coloca alguns comentários, né, diz assim entretanto, tá vendo? O desemprego baixo implica inflação alta, né? É, que ele tá, que ele vai mostrar o seguinte, né? Se tem essa relação, né, entre é, taxa de crescimento, né, suficientemente forte, né, você vai reduzir o desemprego, tá? E aí vem a ideia da curva de Phillips, que é dizer que isso aí não é bom, né? Porque se por um lado, você está dizendo que ter boas taxas de crescimento é ótimo, por outro lado, você está indo, né, de encontro com a curva de Phillips, que vai dizer o seguinte: é bom ter crescimento, baixo desemprego, mas você tem o ônus da inflação. A lei de Alcuna é a relação negativa entre variação do desemprego e crescimento do produto. Se pode lembrar que não ajusta o emprego na mesma proporção em resposta ao desvio de crescimento do produto em relação ao normal. Aí eu só coloquei isso para registrar, tá vendo? Que é uma discussão muito cheia de detalhes, muito legal, tá vendo? Ou seja, que está dizendo que se a taxa de crescimento faz com que reduza a, o desemprego, tá vendo? As empresas fazem isso rapidamente? Não, né? Ele vai dizer que é um processo bastante lento, né? Tem, tá vendo, um gap muito grande, um delay muito grande entre o ajuste, né, do crescimento e a redução da taxa de desemprego. Vamos voltar aqui agora, né, no modelo ISLM, ISLM-PC, né, curva de Phillips. Agora, com a seção dinâmica e equilíbrio de médio prazo. Tá? Como é que se dá o equilíbrio? Né? Só para repetindo aqui, né, mesmo que eu já disse, que a gente tinha visto, né, o modelo oferta agregada, demanda agregada. Ele substituiu agora, né, na sétima edição, pelo modelo ISLM-PC, e que é um modelo, está dando no sentido de mostrar como é que se a economia atinge o equilíbrio. A gente já viu os principais conceitos, né, que são utilizados.
né? Taxa de desemprego natural, produto natural ou produto potencial, hiato do produto, né? Hiato do produto. E variação da inflação. E a gente já viu, estou dando aqui como a estrutura, né, os elementos básicos do modelo. Agora a gente vai ver o seguinte, né, como é que se chega ao equilíbrio aqui a partir, né, de certos choques, né, certas mudanças na política econômica. Supondo, aí ele primeiro ele coloca logo, né, o gráfico junto aí, tá? E no primeiro momento não deu para eu colocar assim, tá? Que é, é só um gráfico, né, com duas partes. A parte de cima está o ISLM, né, principalmente o IS, né, porque considera-se aí que LM é horizontal, e embaixo está a curva de Phillips. Então vamos ver aí como é que são constituídos, né, as duas variáveis aí. Todos os dois gráficos, né? Então, ISLM e curva de Phillips tem na horizontal o produto, só que tá vendo, na vertical o modelo ISLM, como de praxe, né? Na vertical tem a taxa de juros e a curva de Phillips ela tem a inflação. Tá? Tem a inflação. Só para verificar a diferença de um para outro. Supõe-se uma taxa básica, né, de juros a essa determinada taxa, só para você verificar aí, né? Supõe-se uma determinada taxa, a taxa onde está demarcada aí pela curva LM horizontal. E é interessante, né, que quando ele fala nessa taxa básica, ele está falando na taxa de juro real, né, que mesmo sendo determinada pelo Banco Central, ele está determinando ele está chamando de real. E aí, básica, todo mundo sabe, né? Porque seria, em tese, né, teoricamente, a taxa de juros mais baixa da economia. Então, dada a taxa de juros básica, a essa taxa, o nível do produto é dado, né? Então, pelo determinado valor. Na parte inferior, nos diz que esse nível de produto, né, implica uma variação da inflação, né, só colocando, né, que agora nós não estamos tratando com a inflação, nós estamos tratando na curva de Phillips com a variação da inflação. Né? Então, a uma dada taxa de juros, você tem um determinado nível de produto, detectado em cima na curva IS, LM, tá? Esse dado nível de produto, você vai ter na parte inferior, tá dando, implicar, tá dando, numa variação, num determinado nível de variação da inflação, né? Igual, né, que a inflação menos a inflação passada, né? Que é a variação, né? De hoje menos a passada, aí você teria determinada por esse nível. Produto acima do potencial, inflação subindo, economia superaquecendo, que está pressionando a inflação, né? No equilíbrio de curto prazo, né? Você teria, né, no ponto A, tanto em cima, né, como embaixo. Mas só é, esse ponto aí que eu adiantei, estou dando que não precisava eu colocar aqui, né, que eu estou só mostrando a relação, né, entre o gráfico da parte de cima do gráfico e a parte de baixo, né, onde a partir de uma determinada taxa de juros você tem um determinado nível de produto, a esse nível de produto você tem um correspondente nível de taxa, determinado tipo de variação da inflação. Tá? Essa relação, né, de sequência, está dando, é só mostrando se a questão de produto acima do potencial, que nem a gente já tinha visto lá atrás. Produto acima do potencial é a mesma coisa de taxa de emprego abaixo da taxa natural, significa que está pressionando a inflação. O que acontece ao longo do tempo, se não houver mudança na taxa básica, nem em qualquer das variáveis que afetam a posição da curva IS. Nesse caso, né, o produto permanece acima do potencial e a inflação continua a aumentar. Né? Por que continua a aumentar? Porque
é, o produto acima, né, do potencial, significa emprego acima, né, do emprego natural ou taxa de desemprego abaixo da taxa natural, que pressiona a inflação. Em algum momento é provável que a política reaja a esse aumento da inflação. Aqui está tratando, né, no curto prazo funciona assim, né, mas à medida que você vai tratar para o médio prazo, né, significa que em algum momento é provável que a política reaja ao aumento de inflação. Aí o que é que vai acontecer, né, no médio prazo? O processo de ajuste e equilíbrio no médio prazo, né, volta ao aí eu escrevi mais letras nas palavras do que o necessário, né? Volta ao produto, volta do produto ao potencial, ao nível do potencial, sem pressionar a inflação. São representados nas figuras a seguir. Vê se vai aparecer aqui a figura a seguir. Então, o que é que você tem aqui? Tá? Você, você tem uma situação aqui. O processo de ajuste e equilíbrio de médio prazo são representados na figura a seguir. Antes de colocar mais, né, informações aqui, né, você tem inicialmente, né, um, uma taxa, uma determinada taxa de juros, que vai corresponder a um nível de produto no ponto A, tá? Tanto em cima como embaixo. A esse nível, né, de produto, você vai ter, né, uma determinada variação da taxa de inflação. À medida, se não for feito nada, né, tá vendo? O produto continuar acima do produto potencial, a inflação, né, a variação da inflação, né, vai pressionando a inflação para cima, e o que é que vai acontecer, né, ao longo prazo? Vai ter um deslocamento sobre, né, a curva IS, né, até ela voltar para o equilíbrio, né, do YN, né, do produto natural, que vai corresponder a uma taxa de inflação, a taxa de inflação de hoje, né, igual à taxa de inflação esperada, ou uma taxa de desemprego igual à taxa de desemprego natural, ou o produto, né, igual ao produto natural, e ato do produto igual a zero. Seja, né, o equilíbrio inicial no ponto A, né, no ambos os gráficos. O Banco Central eleva a taxa básicas ao longo do tempo, né, para quê? Né? No sentido de tentar controlar o aumento da variação da inflação, movendo a economia ao longo da curva IS, né, de A, né, para a linha, é, para a linha, né, que nesse ponto aí ele é maior, né, do que que nesse ponto aí, né, a linha implica, né, que o produto diminui, né, se aproximando do produto natural. No gráfico, né, de baixo, à medida que o produto diminui, a economia se move para baixo na curva de Phillips, né, de A, né, para a linha, né, onde uma, um determinado nível do produto, um determinado nível do produto vai corresponder a um determinado nível, né, novo nível de variação da taxa de inflação. Na linha, né, a taxa básica é igual, né, à taxa de juros natural, o produto é igual ao produto natural e, por implicação, a inflação é constante ou igual à inflação esperada. É interessante que agora eu falei aí, né, taxa de juros natural, e foi motivo, né, de grande, como é que eu vou utilizar uma palavra, né, de grande brincadeira, né, que um economista, né, desses muito influenciador, né, que ganha 200 mil, 150 mil por ano não, né, por mês aí para
doutrinar as pessoas, né, para aquelas pessoas que reproduzem, né, os que saem nos jornais, ele fez uma análise, né, sobre essa questão de pressionar a inflação, né, principalmente analisando a política, né, do governo dos Estados Unidos. Ele se referiu, né, ao texto dele, né, a coluna dele no jornal, construindo a argumentação a partir, né, da taxa natural de juros. Foi uma brincadeira que durou a semana toda. Tá? Então, esse é o processo de ajuste, né, que vai até, tá vendo, na curva, né, de Phillips, então se desloca, né, para baixo, e na curva ISLM vai se deslocando para cima ao longo da curva IS. Né? Quando vai a curva, a taxa básica vai se igualar à natural, o produto vai se igualar ao produto natural, e a taxa de inflação é constante, ou seja, a taxa de inflação é igual à taxa de inflação esperada. É o equilíbrio, né, de médio prazo. O produto é igual ao potencial, sem pressão sobre a inflação. A taxa de juros natural associada ao produto natural é, às vezes, a taxa natural de juros, né, a taxa neutra de juros. E agora que eu lembro, né, que o rapaz na coluna se referia à taxa de juros neutra. Se o Banco Central deseja obter uma inflação estável e manter o produto no nível natural, por que não sobe a taxa básica para a taxa de juros natural rapidamente, restaurando o equilíbrio de médio prazo sem demora? Essa discussão é muito interessante, né, lá no capítulo, tá vendo? Até gostaria que vocês dessem uma olhadinha lá com cuidado, tá vendo? Que é muito legal para a gente, né, quando está fazendo análise, lendo, né, análise de alguém, tá vendo, que vai mostrar o seguinte, né? Por que que se o Banco Central tem essa função, né, de obter uma inflação estável, né? Por que que ele não manuseia a taxa de juros rapidamente, sempre para que ela não se afaste muito da taxa natural, para restaurar o equilíbrio, né, sem demora? Aí ele vai dizer o seguinte, né, o Banco Central realmente deseja isso, mas a realidade é muito complexa. Muitas vezes é difícil para o Banco Central saber onde exatamente está o produto potencial e, portanto, quão distante o produto está do potencial. Aí, tá vendo? É um conceito que é muito usado, o produto potencial, como instrumento de argumentação para a condução da política monetária, mas o que se tem, tá vendo, com bastante frequência é que não é muito provável que alguém, né, consiga calcular com precisão o produto potencial. Né? Tu imagine se isso não é tão fácil de fazer, né, ao longo do tempo, tu imagine alguém que precisa saber hoje qual é o produto potencial da economia, né? A economia com a taxa de desemprego de 14,2%, somando os que estão no conceito de desempregados, com mais os que não estão dentro do conceito de desempregados, com quase 30 milhões de pessoas sem emprego, né? Como é que alguém, tá vendo, poderia dizer qual é o nível do produto potencial, qual é o produto potencial da economia agora, né? Para que o Banco Central pudesse, de forma imediata, né, manusear a taxa de juros para controlar a inflação, ou, por outro lado, se quisesse, né, também afetar, né, a chamada taxa de desemprego, aproximada da taxa de desemprego natural. Mas, pelo jeito, a nossa taxa de desemprego, ela natural é muito elevada, né? Porque nos últimos 4, 5 anos, né, ela está sempre ali próxima de 10% e ninguém consegue tirar ela dessa possibilidade, né? Agora, não faz muito sentido comentar os 14%, tá? Mas como está com quase 5 anos que ela está próxima de 10%, aí não faz sentido a gente dizer, será que a nossa taxa de desemprego
natural é de 10%, né? É um caso a se pensar, né? Para como utilizar, né, os conceitos, tá bem? Para analisar, o mundo real. Por que que também, né, o Banco Central não toma a medida imediata, né? Porque leva tempo para a economia reagir. As empresas precisam de tempo para ajustar suas decisões de investimento, né? Então, se o mesmo Banco Central baixar a taxa de juros, por exemplo, né, isso não significa que a economia, com 2, 3, 4 meses, já está reagindo de forma imediata, para se ajustar em conformidade com os desejos da política do Banco Central, né? Se ele reduziu a taxa de juros, tá? Se as empresas iriam aumentar o emprego de forma imediata ou não, né? É, está colocado de forma sintética aí, tá vendo? Mas ele coloca isso de forma bem detalhada, né? Vale a pena, ler essas observações. Mesmo que o Banco Central atue rapidamente, leva tempo para que a economia volte, né, ao nível natural de desemprego, né? Não só por dificuldade, do Banco Central, calcular, tá vendo? Não só por dificuldade, né, das empresas se ajustar automaticamente, tá vendo? Mas pelo um conjunto de isso, né, mais outros fatores, faz com que, a economia não se ajuste, rapidamente, né, à taxa natural. Por isso que está tratando aqui, né, no médio prazo. Durante o processo de ajuste, o produto se mantém consistentemente acima do potencial, de modo que a inflação aumente constantemente. Se o Banco Central se preocupar não apenas com a inflação estável, mas também com o seu nível, poderá muito bem decidir que deve não só estabilizar, mas também reduzir a inflação. Aqui, atentar para uma palavra que tem aí, né? Então, o Banco Central pode estar preocupado com o processo de estabilização da inflação, que é muito importante para a economia, tá? Mas ele também pode estar preocupado com o nível da inflação, né? Se ele, está achando inconveniente a inflação num determinado nível e quer que a inflação baixe mais, ou se ela está num determinado nível, tá dando, se ela for subir, ele não se preocupar tanto, né? Então, são duas coisas distintas aqui que ele está falando, né? Que o Banco Central, né, não estiver preocupado apenas com o processo de estabilização, mas também com o nível da estabilização, tá? Ele poderá muito bem decidir que deve não só estabilizar, mas também reduzir a inflação. Para isso, é necessário elevar taxas básicas para além da taxa natural, a fim de baixar a inflação. É, Isso necessariamente produz a recessão, né? Até que ela retorne ao nível aceitável pelo Banco Central. Agora, ele vai colocar isso, vai só comentar a incorporação, né, das expectativas dentro desse processo, abandonando a suposição de que a taxa de inflação esperada seja igual à taxa de inflação passada, tá? É, Se, essa, né, suposição for abandonada, considerando que a inflação esperada, pode ser diferente da taxa de inflação, passada, assume-se que as pessoas consideram que a inflação será igual a alguma constante, que independe da inflação do ano anterior. Então, é, como é que, as pessoas, né, que à medida que você não está considerando, né, as expectativas, né, você sempre está considerando que a inflação, esperada seria sempre igual à inflação passada. Agora, se você abandonar essa hipótese, você vai assumir, tá, que a inflação será sempre, igual a alguma constante, né, que independe da inflação do ano anterior. Nesse caso, a equação torna-se, né, inflação menos a constante, né, de inflação, e ela é igual, nós já vimos, né, essa igualdade aí, né, quando a gente tinha inflação menos inflação passada, né, que é igual à razão entre o parâmetro que mostra o quão importante ou não
a taxa de desemprego afeta a inflação sobre a força de trabalho multiplicado pelo produto menos o produto natural. E aqui, é, além, né, de você ter essas variáveis aí, a gente sabe que aí você tem dois conceitos que estão implícitos aí por baixo. Por baixo não, dentro dessa igualdade aí, né? Que é o hiato do produto e o produto potencial. Automaticamente, né? Já que você tem aí no último, né? O Y menos YN, produto menos o produto natural. A diferença é o hiato do produto, que você vai sempre estar associando ao produto natural. Para analisar o que acontece nesse caso, podemos continuar usando a figura anterior, né? Exceto pelo fato de que o que se mede no eixo vertical do gráfico é a, a inflação menos a constante, em vez, né, da inflação menos a inflação passada. Um hiato do produto positivo gera um nível de inflação maior em vez de um aumento da inflação. Só para vocês, né, é, é, lembrarem um aspecto a respeito disso aí. Né? Um hiato do produto positivo significa que você tem um produto potencial acima, né? Você tem um produto acima do produto potencial, uma taxa de desemprego abaixo da taxa de desemprego natural, né? Ou seja, um hiato do produto positivo gera um nível de inflação maior em vez de um aumento da inflação. Tá? Quando ele está falando nível de inflação maior em vez de inflação, né? Porque aqui a gente está trabalhando com a questão da variação da inflação. Tá? E sempre está dando, observando, né? O que é importante aqui é a variação da inflação de um momento para o outro, né? Já que você está incorporando as expectativas, né? Então, se você tem uma inflação hoje de algum valor, tá dando, mas o que é importante, né, é o que as pessoas estão dando, é, a expectativa das pessoas em relação à inflação, né, esperada. Caso o produto esteja acima do potencial, a inflação é maior que a inflação esperada. Ou seja, né, a inflação menos a constante, né, ela é maior do que a inflação, é maior, né, do que zero, porque a inflação é maior do que a inflação esperada. À medida que o Banco Central eleva a taxa básica para baixar o produto a seu nível natural, a economia se move ao longo, né, que a gente viu lá atrás, da curva IS, né, de A para a linha, que a gente já tinha visto, e a gente está só aqui observando como é que se dá o ajuste. Né? Quando a economia está no ponto A', né, e a taxa básica é igual, né, à taxa natural, o produto volta ao potencial e a inflação é igual à constante. Para retornar a inflação para o nível, né, constante, né, a inflação constante, aquela inflação, né, que não é pressionada pela taxa de desemprego, aquela inflação que não é pressionada pelo produto acima do produto potencial, que não é pressionada, né, pela taxa de desemprego abaixo da taxa de desemprego natural, o BC, tá vendo, não precisa aumentar a taxa básica para além da taxa natural, né, com a inflação como, além da taxa natural, quando você estava, né, pensando em relação simplesmente da inflação. Quando você incorpora aqui a inflação esperada, considerando, né, que a inflação é, é uma constante qualquer. Se o produto for muito alto, o BC eleva a taxa básica até que ele volte ao potencial. Se o produto for muito baixo, o BC baixa a taxa até que ela volte ao potencial. Né? No entanto, esse é um cenário demasiado otimista, né? E as coisas podem dar errado. Isso por quê?
pode haver a combinação do limite inferior a zero da inflação. Aqui, aquele item que a gente viu lá quando estava estudando o modelo de oferta agregada e demanda agregada. E quando você chega nessa situação do limite inferior a zero, com deflação, já que a partir de um determinado momento você não pode mais baixar a taxa de juros, né? Principalmente, né, ele não fala aqui, né, porque ele já está mais no nível de manual, mas se a gente não estivesse, a gente estava falando aqui no conceito de armadilha da liquidez. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, né, que se você, né, o Banco Central, né, você tem em determinado momento, você tem um produto muito baixo. Ele está discutindo aqui a questão do limite zero, limite inferior a zero. Aí, o que significa isso? Se você tem um produto muito baixo e esse produto está muito baixo, mas você já tem uma taxa de juro baixa, baixar a taxa de inflação pode não ser, está dando um remédio, porque você não pode baixar a taxa de juros, né, para abaixo de zero. Considerando o caso, né, representado da figura a seguir, em que a economia está em recessão. Aí ele vai só dizer, né, que nessa situação, produto muito baixo, economia e inflação, você vai abrir é, uma espiral de deflação, já que baixar mais a taxa de juros, não, a economia não vai responder. Até porque não pode baixar por causa do limite inferior a zero, né? A economia está em recessão, né? A taxa básica corrente, aí no gráfico de cima, né, da curva IS, o produto é igual, né? Corresponde a um determinado nível de produto, né? A uma determinada taxa de juros, e o hiato do produto é negativo, né? E a inflação está baixando. A inflação está baixando, no entanto, né? A inflação está baixando, você não pode lidar com essa situação, que está baixando mais a taxa de juros, porque dado que a taxa de juros já está muito baixa. Esse, né, o equilíbrio inicial é A, né, em ambos os gráficos. Vou ver se eu consigo eu repetir esse gráfico na frente para entender o mecanismo, né? É, o que o Banco Central deve fazer nesse caso parece simples, né? Reduzir a taxa básica até que o produto aumente e volte a seu nível natural, né? Se a economia estiver suficientemente deprimida, a taxa real, né, necessárias para retornar o produto a seu nível natural pode ser negativa, e assim foi traçada na figura. Então, o que ele está mostrando, né, que se a economia já está muito deprimida e o governo, né, o Banco Central quisesse, né, fazer alguma coisa, ele teria de baixar a taxa de juros, mas a gente está tratando aqui, está dando do limite inferior da taxa de juros. A restrição do limite inferior a zero pode, no entanto, tornar impossível que se atinja essa taxa básica real negativa. Isso inicia o que os economistas chamam de espiral de inflação ou armadilha da deflação. Espiral de deflação ou armadilha de deflação. Vamos continuar, né, assumindo que as expectativas inflacionárias sejam tais que os fixadores de salários esperam que a inflação seja a mesma do ano anterior, de modo que o hiato do produto negativo implique inflação decrescente. Se a inflação for igual a zero no início, ela se tornará negativa, né, dadas as expectativas, né, que são formadas, né, pelas pessoas. E a inflação zero transforma-se em deflação, já que o governo não pode fazer nada para voltar o produto, né, para o seu nível potencial, né, porque a taxa de juros não pode mais ser reduzida devido ao chamado limite inferior a zero. Consolidação fiscal, aqui, né, depois, né, de tratar essa questão do limite inferior a zero,
que é muito parecido com o que a gente viu lá no modelo oferta agregada e demanda agregada, né? O que é quando o governo quer fazer uma política, né, de consolidação fiscal. Tem um déficit, tá? Está numa boa situação na economia, aí ele vai eh, consertar esse déficit aumentando o imposto, por exemplo. Aí o que é que acontece? Você tem o produto potencial, né, em ambos os gráficos. No ponto A, o produto é igual ao produto natural, a taxa básica é igual à taxa de juro natural ou à taxa de juro neutra, e a inflação está estável, né, quando a inflação é igual à inflação esperada. Suposição, o governo pretende, né, reduzir com o aumento de impostos, reduzir os déficits, né, com o aumento de impostos, e se desloca a curva IS para a esquerda. Aí você vai ter, aí no gráfico do ISLM, né, na parte de cima, um novo equilíbrio. Né? Você saiu do A para o A', na, na curva, né? Na reta vertical da taxa de juro natural, da taxa de juros neutro. Saiu daquele dado que o governo, né, reduziu os impostos, a curva IS se deslocou para a esquerda e o novo ponto, né, de equilíbrio foi A', sobre a curva horizontal LM. Você tem numa linha você tem um novo equilíbrio, né, dado a taxa neutra de juros, né, o produto cai de YN, né, da taxa do seu valor natural para Y, né, para Y', né, para a esquerda. E a inflação começa a baixar. Né? Isso você vê aí no gráfico de baixo. Né? E você tinha o ponto, né, o equilíbrio inicial no A, e com esse processo, né, de redução do imposto, dado pelo deslocamento da curva da curva IS para a esquerda, né, agora você vai ter um novo ponto em A' embaixo, na curva de Phillips, onde você tem uma inflação, uma variação da inflação mais baixa. A economia estando num produto, com um produto no potencial, uma consolidação fiscal leva a uma recessão. Em todas as situações, quando a renda diminui e os impostos aumentam, o consumo é reduzido. À medida que o produto diminui e o investimento também diminui, à medida que o produto diminui, né, eu acho que tinha o C, né, o consumo e o investimento também diminui. Aí eu esqueci de colocar, no lugar do C saiu foi um O. No curto prazo, a consolidação fiscal reduz tanto o consumo quanto o investimento. No curto prazo, a consolidação fiscal provoca uma diminuição no produto. O equilíbrio de médio prazo é dado pelo ponto a duas linhas em ambos os gráficos. Eu não vou voltar lá, porque quando você tem, né, a modificação lá da taxa de juros, né, o A duas linhas fica num ponto intermediário entre o A e o A'. Com a renda, como a renda é a mesma de antes da consolidação fiscal, mas os impostos são maiores, o consumo é menor, embora não tanto quanto no curto prazo. Uma vez que o produto é o mesmo de antes, mas a taxa de juros é menor, o investimento é mais alto. Em outras palavras, a redução do consumo é compensada por uma elevação no investimento, de modo que a demanda, por implicação, permanece inalterada. Isso caso, né, aconteça o que teoricamente está dizendo que a redução do consumo seja compensada pelo aumento do investimento. A consolidação fiscal no curto e no longo prazo, né, só para
mostrar aí, tá vendo que inicialmente você tem uma, um ponto, né? É o equilíbrio no ponto A, depois que é o produto natural, depois você tem, devido ao aumento do imposto, você tem um deslocamento da IS para a esquerda e correspondente redução da inflação com um produto menor aqui na curva de Phillips e no longo prazo, tá vendo? Você vai ter o movimento de volta quando o produto volta para o produto natural. Aqui tem outra situação, estou vendo que ele vai analisar o que acontece com grandes choques, ele analisa o efeito do petróleo, aqui eu vou passar rápido, porque isso foi uma situação lá da década de 1970, né, que aconteceu. O que impressiona na figura, a gente vai ver o porte, né, das oscilações dessa figura aqui, né, que mostra, né, o preço nominal e real do petróleo, né? Então, que vocês podem ver lá o gráfico no livro, tá? Analisando aqui a variação dos preços do petróleo e o que aconteceu ali na década de 1970. A crise, né, da década de 70 levou a uma queda drástica no final de 2008. A crise, né? Então, elevou uma queda drástica no final de 2008, seguido por uma recuperação parcial desde 1900, desde 2014. E o preço caiu novamente para níveis anteriores, que estava por trás dos dois grandes aumentos. Eu não vou, são só informações que dá para pegar no livro. Efeitos de um aumento no preço do petróleo, né, sobre a taxa de desemprego. Então, equivale a um aumento na margem, né? O que que acontece, né? Quando aumentou o preço do petróleo, isso fez com que aumentasse o markup das empresas, aumentando o markup das empresas, como a margem ela é um dos componentes da determinação do nível de preços, significa que o aumento do preço do petróleo, tá vendo? Que por acaso, por conseguinte, aumentou a margem, e isso vai ter como consequência, né, um salário real dos trabalhadores menor. Né? Passar rápido aqui, né? Se o Banco Central fosse deixar inalterada a taxa básica, o produto continuaria a ceder o nível agora mais baixo do produto potencial e a inflação continuaria subindo. Assim, em algum momento, o Banco Central deve elevar a taxa para estabilizar a inflação. Visto que o produto potencial é menor, o aumento no preço do petróleo reflete-se em um nível menor de produto. Pode muito bem ser que a curva IS se desloque para a esquerda. Se deslocar para a esquerda significa uma redução no produto, provocando uma diminuição no produto, não só no médio prazo, mas também no curto prazo. Até o produto baixar para seu novo nível potencial menor, a inflação continua a subir. Se o Banco Central pretende retornar a inflação a seu nível inicial, deve diminuir o produto abaixo do potencial por algum tempo para reduzi-lo. À medida que o produto declina para seu menor nível potencial, a inflação também declina. Não há necessidade do Banco Central reduzir ainda mais o produto para reduzir a inflação. Conclusões, aqui eu vou dizer de duas formas, significa que a gente está terminando, mas eu vou repetir muitas coisas aqui nesses próximos 3 minutos. O choque, curto prazo versus médio prazo. Choque ou mudanças na política econômica tem efeitos diferentes no curto e médio prazo.
Choque ou mudanças na política econômica têm efeitos diferentes no curto e médio prazo. Economistas que se preocupam com o produto e o investimento no curto prazo podem relutar em adotar a consolidação fiscal. Economistas que têm foco no médio e longo prazo verão que a consolidação fiscal auxilia o investimento e, eventualmente, com mais investimentos e, por conseguinte, a acumulação de capital eleva o produto. Choques e mecanismos de propagação. É interessante que também está dentro aqui, né, desse capítulo um pouco, está dentro de umas questões que nós vamos ver mais lá para frente, que é o seguinte, né? Quando a gente está analisando, está dando uma política do governo, toda a política do governo, a modificação na taxa de juros, etc., ela tem de ser analisada pelos chamados mecanismos de propagação ou mecanismo de transmissão, tá? E a gente vai ver com mais detalhe em algum momento mais lá para frente. Ou seja, se o governo fixa uma determinada taxa de juros, tá? Para ele manter essa taxa de juros nesse nível, ele vai procurar manusear uma série de outros instrumentos que ele dispõe, tá? Para poder induzir, tá, os mecanismos de transmissão que force, tá, dando com que os agentes econômicos se movimentem, né, no sentido de harmonizar, né, as suas ações em direção à taxa de juros que ele escolheu. Choques e mecanismos de propagação, né, viu-se também muito preliminarmente uma forma geral de pensar sobre as flutuações do produto. Quando a gente fala de flutuações do produto, aí está mais dentro da questão da teoria do crescimento, né, que o pessoal de macroeconomia 3, né, que parece que estuda especificamente lá as teorias do crescimento econômico. Pode-se ver que a economia constantemente é afetada por choques como deslocamento do consumo decorrentes de mudanças na confiança do consumidor, deslocamento do investimento, etc. Podendo ser a mudança na política econômica, né? Esses choques serem decorrentes de mudança na política econômica. E a gente sabe que, quando fala em mudança na política econômica, né, você tem uma série de exemplos. O mais candente que nós temos aí é a loucura, né? A gente é bastante interessado, tá, né, sobre a necessidade de a gente acompanhar o que estão dizendo, o que estão analisando sobre a política econômica do governo Biden, né? Porque pessoas bastante influentes, né? A exemplo do próprio Olivier Blanchard, que nos últimos 15 anos mudou muito de opinião, né? É, a partir da crise de 2008, e agora, né, nos últimos 2 meses, também está mudando de opinião novamente. E é muito legal a gente ir acompanhando toda essa discussão, né? Então, isso, né, faz com que esses choques, né, que são entendidos pelos mecanismos de propagação, tá? Isso faz com que cause, né, flutuações no produto. E é interessante, né, você dizer assim, por que que isso, né, tem um impacto menor aqui em nós, né, na economia brasileira? No curto prazo, o produto é determinado pela demanda, que só resumo geral, só coisas, né, colocando telegraficamente. O hiato do produto, definido como a diferença entre o produto e o produto potencial, e afeta a inflação. Hiato do produto, né? A diferença entre o produto e o produto natural, né? Aí para você analisar junto com a taxa de desemprego natural e com as implicações disso para a inflação. E também a taxa de juros, né? E a taxa de juros natural, ou a taxa de juros neutra. O hiato do produto positivo gera maior inflação leva o Banco Central a elevar a taxa básica. O aumento da taxa básica leva a uma redução do produto e, portanto, a uma redução no hiato do produto. Simetricamente, um hiato do produto negativo leva a uma inflação mais baixa, levando o Banco Central a diminuir a taxa básica, aumentando o produto. Assim, diminui o hiato do produto. No médio prazo,
o produto é igual ao produto potencial, devido aos reajustes automáticos, né, os ajustes automáticos. O hiato do produto é igual a zero e a inflação é estável, né? Ou seja, nesse ponto, né, onde o produto é igual ao produto potencial e quando, né, o hiato do produto é zero, a taxa de desemprego, né, é igual à taxa de desemprego natural, que não pressiona a inflação. A taxa de juros associadas ao produto igual ao potencial é chamada de taxa de juros natural ou taxa de juros neutra. O hiato do produto é negativo, a combinação do limite inferior a zero com deflação pode levar a uma espiral de deflação. Menor produto leva a menor inflação, que implica em taxa de juros real mais elevada. A taxa de juros real mais elevada diminui ainda mais o produto e diminuindo mais a inflação. No curto prazo, uma consolidação fiscal elevada de fiscal com elevação de impostos, com uma taxa básica de juros inalterada, leva a uma redução no produto, no consumo e no investimento. No médio prazo, o produto retorna ao potencial, o consumo é menor e o investimento é maior. Nesse processo de consolidação fiscal, assim, tá, pode ser que seja benéfico, né, porque o, o prejuízo que tem na redução do consumo pode ser compensado pelo aumento no investimento. Um aumento no preço do petróleo, a questão do preço do petróleo, a diferença entre os efeitos de curto e médio prazo das políticas econômicas é um dos motivos, né, das discordâncias, discordâncias entre os economistas. Então, era isso. Agora, repetindo aqui, o modelo IS-LM-PC, o modelo IS-LM, curva de Phillips, ele procura mostrar, né, as relações entre taxa de desemprego natural, produto potencial, produto, com variação da inflação. E o que acontece, né, quando o governo adota alguma política, como é que se dá o equilíbrio, né, no médio prazo. Uma das diferenças do modelo ISLM-PC e ISLM curva de Phillips é que no modelo de oferta agregada e demanda agregada, é que uma das bandas dele era o modelo ISLM, a curva LM não era horizontal, nesse modelo é horizontal. Outra diferença é que aqui incorpora a taxa real de juros mais o prêmio de risco na determinação do investimento. Tá? Então, é essa discussão, tá? Para verificar, tá vendo? Como é que se faz essa relação de entendimento do equilíbrio na economia. Seria isso aqui, tá vendo o que diz esse capítulo aqui do Blanchard, capítulo 9, modelo ISLM-PC, modelo ISLM, curva de Phillips. Eu demorei um pouco aqui, né, mas eu queria fazer toda a apresentação. Eu posso. Alguém vai fazer algum comentário, né? Se não, pode autorizar para eu ir desligando e se alguém quiser dizer alguma coisa que possa ser dito depois da gravação, a gente diz depois, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. É isso. Então tá. Tô desligando aqui. Vamos dar tchau para essa aula aqui. Interromper. Boa noite, professor. Boa noite.